Elaine, a live caiu. Se você estiver me vendo, você me chama. É assim. Isso é resistência, gente. O nome disso é resistência. Quando a gente quer fazer alguma coisa que vai atuar, que vai somar, que vai... Acontece essas coisas. É resistência. Eu aceitei, Elaine. Esperar aqui. Não te vejo. Atualizei o meu celular. Ela caiu de novo. Gente, pelo amor de Deus. Se não conseguir, eu não vejo, não preciso ver, vocês vão ver, o pessoal já está vendo, então a gente faz assim mesmo. Elaine, cadê você? Não aparece nem opção para eu convidar ela. Gente, Elaine, me chama aqui. É, mas não tem opção para eu aceitar, amiga. Deixa eu botar aqui, peraí. Não aparece a opção para eu te chamar aqui. Gente, me ajuda aqui. O que que a gente faz? Envia de novo, Elaine. Mulher de Deus, envia de novo. Gente, o que que eu faço? Me ajuda, porque não tem condições de eu não estou conseguindo chamar. Ó, não tem. Aqui também no quadradinho opção convidar. Já enviei. Pronto. Tá me ouvindo? Tô te Eu não vendo. tô, eu não tô te vendo. Mas vamos lá então. Mas vamos assim mesmo. Eu não tô te vendo, mas o pessoal deve estar te vendo com certeza. E prazer estar falando com você. Logo no primeiro dia acontece dessas coisas, a gente também, nós não testamos, né? Mas é engraçado que o Facebook não costuma dar esse tipo de problema, né? É verdade. É verdade, mas acredito que vai ser bênção, né? Sim, Nessa noite. É a tua primeira live. E eu louvo a Deus pela vida da Débora, uma grande amiga. A gente não está assim presente todos os dias, mas a gente consegue ter uma conexão espiritual muito grande, a gente se respeita. E nesse mundo tão turbulento, tantas guerras que a gente passa, a gente precisa ter alguém para conversar, a gente precisa ter alguém até mesmo para desabafar sim. em tantas decepções, mas de um amigo nasce um irmão. E eu É, posso dizer que a Débora faz parte, né, da minha história, da minha vida, porque assim, nos momentos difíceis da minha vida, ela apareceu e eu presenciei um pouco da história dela, como eu tenho visto até hoje, e ela também conhece um pouquinho da minha trajetória, e a gente se respeita por isso. Porque se a gente não tiver alguém, se a gente não tiver um amigo
mesmo falando até aquilo que a gente não quer ouvir, mas a gente está ali ouvindo porque traz edificação, é muito bom. E a gente tem essa parceria, né? Eu e ela, a gente tem essa verdade conosco. Então, louvo a Deus pela vida dela, por ser uma mulher incrível, uma mulher inteligente, uma mulher forte, né? E agora, uma escritora. Glória a Verdade. Deus. Deus é fiel. De esteticista, agora é uma escritora, né? Quando, É essa que eu quando falei. você me conheceu, não tinha nem ideia de escrever livro, né? Era É, tudo assim no secreto. é verdade. E eu comprei a primeira apostila dela, que eu tenho até hoje, né? A Foi, apostila que fala de batalha espiritual, top, top do top. E eu creio que ela foi ainda vai verdade. escrever um livro dentro daquela apostila, que é uma apostila muito bem elaborada, muito bem trabalhada. Ela é uma mulher hiper inteligente, né? Não é rasgando seda, não, é falar a verdade. Então tem que dar honra a quem tem. Eu sou dessa. A gente tem que dar honra a quem Amém. tem honra. E a Sim, Débora, sim. ela tem um ofício muito especial com Deus. Deus tem tesouros escondidos que ela ainda não sabe. E ela tem, eu louvo a Deus pela nossa amizade, por esse Amém. respeito que nós temos uma pela outra. Bom, Sim. que você quiser, eu estou aqui, só você perguntar, a gente vai respondendo. Amém. Então, esse quadro que nós estamos estreando hoje é Minha História é um Milagre. Porque todo mundo tem uma história para contar. Sendo escrita ou não, sendo falada ou não, todo mundo enfrenta alguma coisa no seu dia a dia. Existem situações que são mais brandas, situações que são mais calorosas, mais difíceis, existem perdas. Então, todo mundo, em diversas esferas da vida, passa por situações que ninguém planeja, ninguém imagina, mas fica, e a pessoa passa por aquilo, e aquilo passa, né? Porque o interessante é fazer com que as pessoas entendam que não importa qual seja a sua dificuldade, qual seja a sua luta, o seu problema, isso vai passar. Ninguém vai viver a vida toda debaixo de um sofrimento, vai viver dentro de um calabouço a vida inteira. Os profetas passaram por todo tipo de situação e foi um tempo que passou e passava na vida de todo mundo. E assim vai passar, passa na minha, passa na sua. Só que durante esse tempo, é, é, como é que eu vou dizer? Esse tempo de transição, essa transição, né? Como é que a gente passa? É se apegando à história do outro, é saber que pessoas passaram por situações iguais ou piores e venceram. E aí eu te pergunto, qual é a tua história que é um milagre que você assim achou que não ia dar em nada, era difícil e você conseguiu superar? O que você teria para dizer? Porque hoje nós vivemos, nós temos acompanhado as igrejas e, de forma geral, hoje em dia, Elaine, nós vemos que são poucas as pessoas que você pode chegar e abrir a tua vida. Quem não tem condições, quem tem condições, vai lá, senta no divã, paga um terapeuta e vai falar para um terapeuta. Mas, gente, pelo amor de Deus, a minoria tem condições para isso. Diante da crise caótica que nós enfrentamos no dia a dia, pouquíssimas pessoas têm condições para chegar e dispor de um tratamento, né, psicológico, digamos assim, com um psicólogo, um psicanálise. Então, poucas as pessoas têm essa condição. Mas e aí como é que faz? Há pouco tempo atrás, você viu uma irmã do círculo de oração que se matou dentro da igreja? Sim. Então, isso aí são pessoas que não conseguem expor, externar aquilo que ela tem. Ela não consegue ver em ninguém uma tábua de salvação e ficar escorado ali. Porque dentro do nosso deserto, dentro do nosso âmbito de luta, a gente passa por muita dificuldade. E só que quando você está nadando, se imagina num oceano, você está nadando, 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 nadando. Quando você começa a perder as forças, você vai ter duas opções. Ou
você vai, por um tempo, você vai boiar para você ter aquele refrigério, ou então Deus vai enviar um pedaço de madeira, alguma coisa para você se escorar ali. E traduzindo isso, né, parafraseando isso, Deus envia pessoas para te ajudar na caminhada. Deus vai ajudar, enviar alguém. Então, com esse alguém vai ser o quê? A Elaine, em vários tempos, épocas da minha vida, de muita luta, muita dificuldade, muito sofrimento, a Elaine orava comigo nas madrugadas, não é, Elaine? Você lembra que eu te ligava? Sim, E claro. assim, Né? Elaine orava comigo meia-noite, a gente fazia a campanha muitas vezes, quantas e quantas campanhas nós fizemos de oração. Então, isso é o quê? Isso é o refrigério de Deus. Deus, ele não tira ninguém de uma situação, mas ele envia aquele respaldo, aquele socorro, aquele vou te dar uma aliviada daqui, uma aliviada dali, até que a gente estejamos aptos a passar por esse processo. Só que nem todo mundo tem esse tipo de amizade, nem todo mundo tem esse tipo de confiança, mas isso passa. E aí fica a história. E aí eu pergunto, o que que você faz com a história que Deus te dá? Porque assim, tem um ditado que diz que aquilo que a gente aprende, a gente guarda para a gente leva para o caixão, de nada serve, isso é egoísmo, né? Então, tudo aquilo que a gente tem, seja para uns pode não influenciar em nada, não pode não dizer nada, mas para outros é aquilo, é a resposta da oração de muita gente, era isso que eu precisava ouvir. Então, todo mundo tem uma história. Uns vão contar histórias dolorosas, outros vão contar histórias amenas, mas todo mundo tem uma história para contar. E é isso que eu quero fazer, é tornar conhecida a sua história, fazer com que as pessoas possam olhar e falar assim, caramba, as pessoas olham assim, poxa, ninguém imagina que você passa pelo problema que você passa. E aí, quando você fala isso aqui, quando você explica isso aqui e mostra que houve uma superação, houve né, houve um alcance saindo do mar e chegou na praia, as pessoas falam assim, não, peraí, então, existe uma saída, vai haver uma saída, mas ouvir a história do outro, sabendo que chegou lá, é muito bom. Mas aí, como é que é o passar por essa história? Como é que você lida com isso? E o que que você teria para contar para o pessoal de casa? Bom, vamos lá, né? Eu vou contar um pouquinho do meu início. Eu vou ser bem objetiva. Eu era uma pessoa totalmente voltada para as coisas do mundo. Eu era uma pessoa que eu nunca ouvi falar de evangelho. Me apresentaram um dia Jesus, um Jesus que, que opera, que muda a vida, muda história. E eu me lembro que Deus falou comigo dentro de uma roda de pagode, né? Porque eu gostava muito da noitada, gostava de pagode, gostava de samba. E o próprio Deus me visitou lá dentro. Mas antes, alguém falou de Jesus para mim. E não desistiu de mim. Aonde eu estava, dentro de uma roda de pagode, aquele agente do Senhor ia lá no pagode, me entregava um folheto e falava que Jesus me ama, me amava. Quando eu cheguei ao último ponto, dentro da roda de pagode, sabe? E ali eu me senti tão pequena naquele lugar, eu me senti bem necessitada. Eu olhei para minha roupagem que eu estava no meu corpo e aquele ar de superioridade, de mulherão, aquilo tudo foi desabando. E ali o Senhor falou para mim, a tua felicidade está aí dentro? Então, desse tempo que eu estava lá, que o Senhor me visitou, porque Deus, quando Ele quer visitar alguém, quando Deus tem uma obra na vida de alguém, não importa onde ela esteja, numa roda de samba, num pagode, aonde ela está, numa boate, num lugar movimentado, se o Espírito Santo de Deus tem uma obra na vida dela, ele vai até lá. Ele vai até lá e te alcança. E te visita, porque a cada um de nós temos um chamado. E eu me lembro que nesse dia o Senhor me visitou.
Mas quando eu comecei a conhecer a Jesus, quando eu comecei a conhecer a Cristo, eu sempre coloquei no meu coração uma coisa: eu preciso ser verdadeira comigo mesma. Então eu penso assim, se naquele momento eu estava tendo um encontro com Jesus, eu precisava agarrar aquela oportunidade que ele estava me dando. E eu agarrei aquela oportunidade, aceitei a Cristo como meu Salvador. Depois o Senhor teve o processo da libertação, que não foi de um dia para o outro, foi um processo, porque eu vivia debaixo de decreto, eu vivia debaixo de geração, de heranças geracionais, familiar, porque muitas pessoas não gostam muito de soar essa palavra maldição hereditária, né? Então eles falam sobre heranças geracionais, porque é de geração em geração, né? Então, eu passei por esse processo da libertação. E a libertação, ela só acontece na vida do homem, na vida da mulher, quando ela decide mudar de vida. E o meu coração já estava decidido a querer mudar, a mudar. Eu falei, o dia que eu ser evangélica, eu preciso entender que não é de qualquer maneira, eu preciso fazer uma entrega verdadeira. Primeiro ser verdadeira comigo, para depois passar verdade para as pessoas, porque hoje, amiga, as pessoas hoje gostam muito de maquiar, sabe? Eu manter aquele padrão, né? Eu sou missionária, eu tenho um cargo eclesiástico, então eu não posso mostrar para ninguém que eu estou triste, eu não posso chorar, eu não posso pedir ajuda, eu não posso desabafar, eu tenho que manter aquele padrão. Não, 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 eu não penso dessa forma. Eu penso que nos teus momentos de guerra, nós precisamos de amigos, amigos de caráter. Eu não estou aqui falando de amigos de obra, eu falo de amigos de caráter, porque também guardar segredo é um dom que você tem que levar para você, chamada o dom de ser verdadeiro. Uma das armas de Efésios que me chama muita atenção é viver o cinturão da verdade, porque se você não tiver cinto para segurar, você vai acabar sendo envergonhado. As tuas vestes vai trazer às claras a sua nudez. Então, quando fala de cinturão, fala que o cinturão ele traz a firmeza para as tuas vestes. E eu precisava ser verdadeira. E ali foi um processo, depois eu fui liberta, fui batizada com o Espírito Santo, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e ali eu entendi que eu tinha um chamado. E ali que eu entendi que através da minha vida, minha família precisava ser salva. Através da minha vida, os meus amigos precisavam ser salvos. Porque naquele primeiro amor, você tem desejo de falar de Jesus, você tem desejo de ajudar o próximo. Quando o primeiro amor está em você, você tem vontade de fazer tudo para Deus e melhor. E eu trouxe isso para mim. Se Deus me chamou para ser um instrumento na mão dele, então ele me chamou para servir. Porque o nosso próprio Jesus serviu. Né? Um exemplo clássico de Jesus foi quando ele lavou os pés dos discípulos. E eles não entenderam por que Jesus estava fazendo aquele ato de lavar os pés. Né? Foi uma atitude humilde de Jesus. Né? Então eu entendi que eu fui chamada para ser a luz em meio às trevas. Mas eu nunca deixei de ter dentro de mim essa verdade. Eu preciso ser verdadeira. Eu preciso ser verdadeira comigo mesmo para que essa verdade venha ser transmitida para outras pessoas. E ali, Deus falou que ia fazer uma obra na minha vida. O Senhor falou que, usando um profeta, que via um aquário nas minhas mãos, que através daquele aquário eu ia ganhar muitas almas, muitos peixes. E ali eu comecei a ser trabalhada, fui buscar minha cura, que eu era muito triste, eu era uma pessoa que eu nunca achei, eu nunca achava que eu ia ser feliz. Eu sempre procurava a felicidade, eu não encontrava, mas quando eu aceitei a Jesus, ali eu vi que a minha felicidade não estava baseada em pessoas, estava baseada em Cristo na minha vida, né? Primeiro você tem que estar bem com você mesma, você tem que ser verdadeira com você mesma e nunca se maquiar. Eu costumo dizer assim, ó, se está sofrendo, está sofrendo. Se está alegre, está alegre. Então, não vamos passar maquiagem, não. Vamos ser quem nós somos.
Eu preciso da Débora. Ah, mas espera aí. Missionária Elane precisar da Débora, a missionária Débora precisar de Elane, sim, claro. Porque quando aquele coxo, em Atos, no capítulo 3, ele estava na porta do templo, esperando uma esmola, porque era de costume. Era muito mais fácil pegar o coxo e botar na porta do templo do que ser um agente de cura para ele. Hoje, ganhar a alma não é só botar na porta do templo. Hoje, ganhar a alma é tratar da alma, é amar a alma, né? E uma mensagem que me chamou a atenção, que está lá em Romanos 12, do 7 ao 8, vou ler aqui rapidinho. Se é ministério, seja... Peraí, só um minutinho. Se é ministério, seja o ministério, né? Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, né? Pois o que exorta, use esse dom, né? Então aqui está falando sobre exercer o ministério, exercer o teu chamado, né? Então eu trouxe isso para minha vida. O Senhor me chamou para resgatar as almas, tirar as almas do ministério, do império das trevas. E eu tinha essa missão e essa responsabilidade. Como é que é hoje você viver um milagre? Não tem segredo. É o que está baseado em Tiago. É reconhecer a submissão de Cristo. Porque aqui mesmo em Tiago fala: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Quando eu entendi isso, eu trouxe isso para a minha vida. Eu preciso me sujeitar a Deus, a obedecer, a entender que antes de eu entrar no mundo espiritual, eu preciso me submeter a Cristo. Eu preciso viver a verdade de quem eu sou para Ele. E aceitar esse chamado para a minha vida. Mas eu preciso me submeter e ser verdadeira com Cristo. Porque não é o diabo, eu não vou correr do diabo, ele vai correr de mim. Através dessa submissão, dessa entrega, porque precisa ter uma entrega. E eu me lembro que uma vez eu estava num deserto, passando por um deserto muito grande na minha vida, morava dentro de uma comunidade, e foi uma das épocas que mais o Senhor me mostrou sinais. E eu me lembro que era uma... Você chegou aí na minha casa, né, Débora? Sim. Minha casa era muito humilde, algumas irmão, vezes, né? Era muito humilde. É. E mesmo assim, eu não deixava de ter amigos que subiam aquela ladeira. Pensa num monte que você tinha que subir. Mas todos saíam de lá e recebiam de Deus. Sim. E eu me lembro que foram uns momentos de desertos na minha vida, mas foi os dias que mais eu tive intimidade com Deus. Junto com meu esposo. Eu me lembro que um casal estava no último estágio de HIV. E todas as vezes que eu orava, eu falava: Senhor, que não venha de mim, mas que seja o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor seja o reflexo em mim. E eu sempre colocava Deus na frente, sempre debaixo daquela submissão, daquela obediência, daquela submissão ao senhorio de Cristo. E eu me lembro que a gente foi orar por aquele casal no estado de último grau do HIV. A pele daquela moça estava descascando, do marido dela, eles estavam juntos, ficaram os dois internados juntos com o vírus do HIV. E eu e meu esposo estavam numa grande obra ainda, no início de um ministério. E nós fomos lá orar junto com uma amiga que também estava comigo, que também estava caminhando, mas também ela pôde contemplar as maravilhas do Senhor. E eu me lembro que através dela, eu fui com ela para me apresentar esse casal. E eles dois estavam muito doentes. Eles chegaram a voltar para o hospital depois que a gente orou. Eles voltaram para o hospital. Né? E o que aconteceu? Ele está falando, eu sou testemunha desse casal. A Célia foi minha ovelha. Um beijo, Célia. A Célia foi minha ovelha. Ela é a segunda voz para confirmar isso. Amém. E ali a igreja entrou em oração. Nós colocamos a igreja para entrar em oração por aquele casal. E não demorou muito. Eles tiveram alta do hospital.
E o diagnóstico, missionária Elaine, o diagnóstico foi de cura. Jesus curou os dois em estado terminal. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus usou meu esposo e celebrou o casamento deles. Eles casaram, né? E ela foi curada do vírus do HIV. Então foi uma experiência muito profunda. Aí eu falei, não, eu quero mais. Eu preciso ter mais, eu preciso ver mais dele na minha vida. Mas, missionária Elaine, qual o segredo? Não tem segredo, é só se submeter. É só obedecer. Esquece os teus protocolos, esquece o teu achismo, esquece o teu eu, tira o ego que está matando o ser humano. É o ego que está derrubando muitos altares. É o ego que está derribando ministérios. O segredo é se submeter a Cristo e entender que você é apenas um instrumento, porque sem a presença de Deus na nossa vida, nós não somos nada. Eu me lembro que no início da minha caminhada, quando o Senhor Jesus começou a fazer um processo de libertação na minha vida, a primeira coisa que ele fez, ele me curou. Ele me curou por quê? Porque eu ainda criança, a minha mãe tinha feito uma promessa. Porque eu nasci, eu caí, voei do colo dela com 15 dias. Ela tinha pisado numa lata, né, de fumador. E ali ela escorregou e eu voei do colo dela, caí em cima de um mato. Só não me afetou muito porque amorteceu a queda, o mato. E eu nasci com ovo na cabeça. E minha mãe tinha feito uma promessa, né, com a cabeça de cera quando eu completasse 18 anos. Só que quando eu aceitei a Cristo, tudo na minha vida começou a ser quebrado. E eu me lembro que eu tive um arrebatamento. Eu dormi. Gente, é muito tremendo isso que eu vou falar aqui. Eu me via a minha alma saindo do corpo. E ali eu me via deitada numa maca e os médicos do lado, em volta. Você sabia que quando o teu espírito sai do corpo, o teu corpo físico não serve para nada. Pode te bater, pode martelar você, porque você não está sentindo mais nada, você já saiu dali. E eu via os médicos fazendo a operação na minha cabeça. Eles abriram a minha cabeça. E eu do lado, vendo o meu corpo, minha cabeça sendo aberta. E eles operando. Aqueles 3 médicos na mesa de operação. E eles falavam assim, agora sim, ela está curada. E quando eu voltei para o meu corpo, eu senti a minha cabeça com atadura. Eu tomei um susto, dei um pulo da cama. O Senhor falou comigo, eu quebrei todo o decreto do inimigo contra a tua vida e eu estou te curando. Eu estou te libertando de tudo aquilo que te trazia cativo. E o Senhor faz isso. Resumindo aqui, qual o segredo para você ser uma bênção? É você decidir o que você quer. Porque eu tive que decidir o que eu queria para minha vida. Fazer uma entrega para Deus ou continuar na vida que eu vivia, de destruição, miséria, família derrotada. E eu precisei tomar essa decisão. E eu quero dizer para você que está do outro lado, não tem segredo. Se decide o que você quer. Seja você missionária, seja você pastora, seja você evangelista, seja você membro, seja você não vaso ou vaso, seja você. Sim. O problema é que a gente quer maquiar, quer passar para as pessoas um padrão de santidade que nunca teve. Nunca teve. E às vezes a gente acaba enganando a nós mesmos. Sim. Missionária, por que está tendo tantos escândalos? Por quê? Porque as pessoas estão maquiando o problema, mas não buscam a cura. Independente de dom, porque dom nunca salvou. Não é porque você é cheio de dom que você está pronto. Se Jesus voltar agora, eu tenho dom, mas tenho pendências. E a Débora sabe que eu estou falando porque ela trabalha com cura interior. O dom não salva, o que salva são os frutos da árvore que você é. Quando Jesus olhou para aquela árvore, ela não viu fruto. E Jesus amaldiçoou aquela árvore porque era uma árvore seca.
que nem folha tinha. Porque ela não dava fruto, não tinha nada que aproveitasse naquela árvore. Não estava nem na época, né? Isso. No tempo. Então, o dom ele é uma ferramenta. E hoje, Deus me deu a oportunidade de cuidar de vidas. Mas primeiro nós temos que amar as almas, Sim. amar as vidas. Mas como eu vou amar? Quando eu tenho amor. Como eu vou curar? Quando eu estou curada. Como eu me dedico? Quando você reconhece quem você é de verdade. Não tem segredo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resiste aos ataques do diabo quando a gente está debaixo da submissão. E ele fugirá de vós. Para ele fugir de mim e de você, se submeta, obedeça, seja você. Seja você, você mesmo. Não tenha vergonha de pedir ajuda, porque evangelho Sim. é mão estendida. Sim. Evangelho não é individualidade. Evangelho é repartir. Como a igreja de Atos, não tinha falta de nada. A igreja, ela foi chamada para isso, para estender as mãos àqueles que precisavam. Amém? Amém. Infelizmente, assim, foi o que eu falei. Hoje em dia as pessoas estão vivendo, mas não tem aquela, aquela oportunidade de fazer um gabinete, de ter alguém que ore, que faça um trabalho de intercessão, um trabalho de ouvir, né? Porque as pessoas não querem se Não preocupar com o problema do querem, não próximo. querem fazer discípulos, né? Então, e assim, se eu não rompo as minhas limitações, como que eu vou ter condições de contar um milagre? Como que eu vou ter Sim. condições acaba virando um ciclo vicioso, né? As pessoas estão... Você já percebeu que, assim, dificilmente você vê as pessoas saírem de um problema e viver, né, por um tempo, assim, em descanso. Geralmente, já viu, tem pessoas que entra em sai de um problema entre outro, sai de um entre outro. E assim, e se você... eu lembro que um tempo atrás eu fiz um trabalho de terapia com uma pessoa, e aí acho que eu já contei isso aqui uma vez. E aí eu pedi para a pessoa contar 5 coisas ruins que tinham acontecido na vida dessa pessoa de 5 anos. Aí a pessoa prontamente falou. E aí, quando eu perguntei para ele me descrever 5 situações boas, que ele teria motivo para agradecer, que aconteceu na vida dele de 5 anos, e a pessoa ficou parada pensando, 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 pensando. Aí eu pensei, eu falei, gente, mas como assim? As pessoas, elas focam mais no que é ruim, elas guardam mais o que é ruim, elas comemoram mais, assim, fica com o que é ruim na mente, do que cultivar os momentos bons, as situações boas que viveu. Então, assim, é como se o que foi ruim impactou muito mais a vida daquela pessoa do que é bom. E tem que se e sendo que tem que ser o contrário. A Bíblia diz que a gente tem que ser grato por todas as coisas. Verdade. Então, se não aconteceu, eu estou passando por uma luta, e se não aconteceu nada de bom para mudar essa luta, mesmo assim eu preciso ser grato, porque eu tenho saúde, Verdade. eu tenho paz, eu tenho a salvação, eu tenho um Deus que me ama, que deu seu filho para morrer pela minha vida. Então, assim, eu tenho uma casa, eu não vivo ao relento, eu tenho um alimento que vem na minha... mas não é do jeito que eu queria. Problema. A partir do momento que eu tenho um arroz e um feijão para comer, a Bíblia diz que, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, já é um motivo imenso para a gente agradecer. E talvez as pessoas, elas não mudam, né, o ritmo da sua vida, porque elas não mudam o olhar, né? Tem isso, né? As pessoas, enquanto elas não mudam o olhar, elas não mudam a vida. Porque quando a gente... Insaciáveis. São insaciáveis. Quando a gente começa
a mudar o olhar da gente, a prestar atenção nas coisas ao nosso redor. Quando a gente... você vê que o caso de Jó, quando ele deixou de se preocupar com a vida dele para se preocupar com a vida do próximo, com a situação do próximo, as coisas começaram a se inverter a favor dele. Então, e mesmo assim, diante de tudo isso, você vê, você passou por uma situação, mas em momento algum você parou para deixar. Eu acredito que nessa fase onde você estava caminhando, fazendo tudo, eu tenho certeza que você passou por muitas lutas. Eu vivia a dependência de Deus. Sim. Então, assim, tendo ou não tendo, a gente passa por lutas constantemente. Mas como que a gente passa? O segredo é como que a gente passa. Amiga, Então, antigamente, quem é da antiga aqui sabe o que eu vou falar. E você, com certeza, pegou, porque seu pai foi um grande homem de Deus, um grande líder. Antigamente, as pessoas tinham prazer de ir para os cultos e ser o primeiro a chegar. Naquela época não tinha tecnologia, naquela época não tinha essa vaidade acerbada, né? Não tinha esse negócio de mídia, não tinha essa coisa de holofote, não existia. Não, eu tenho que mostrar como eu vivo, né? Eu tenho um gasto acerbado. Não, eu não posso, eu tenho que estar em evidência sim. em todas as ocasiões. Antigamente não tinha isso. Ninguém reparava a sua roupa, ninguém reparava o seu sapato. As pessoas queriam buscar. Eu lembro, Elaine, eu lembro depois... que a gente ia para o culto de oração, às terça-feira, Sim. era 2 horas de joelho. Sim. 2 horas de joelho, às terça-feira, era culto de oração. Gente, não tinha ninguém sentado no banco, Não. em celular, não. Era Não. todo mundo de joelho orando às 2 horas. Uhum. Hoje em dia você não vê mais isso. É o Mas que... holofote. É os holofotes. Eu tenho que estar em evidência, sabe? Hoje é a vaidade acerbada, tudo é acerbado, a ansiedade multiplicando, as pessoas não estão conformadas. Não, eu preciso ter para estar em evidência. Eu preciso chegar chegando, senão não sou apresentada. Então isso tem sufocado a fé de muitos, sabe? Antigamente não, antigamente eu queria buscar Deus, eu queria estar no monte, queria estar cheio, estava nem aí, se tinha hoje para comer, amanhã Deus ia prover. Era essa dependência. Antigamente, as pessoas passavam... Eu falo isso, gente, porque eu cresci numa igreja sendo pastoreada por um pastor, né, pelo meu pai, e eu acompanhei tudo isso. Mas antigamente as pessoas tinham problemas, elas iam desabafar seus problemas no culto de oração. Isso Hoje em aí. dia as pessoas vão para uma sala de um psicólogo. Gente, nada contra psicólogo, nada contra terapeuta, nada. Mas para você ver a diferença, as pessoas não têm condições, parece que assim, o ir e o dobrar o joelho e falar para Deus, pouco efeito faz. É melhor falar para um psicólogo e parece que o psicólogo vai resolver a situação daquela pessoa. As coisas inverteram. Então, assim, eu estou passando por uma luta. Como que eu passo? Como que eu passo essa luta? E aí depois eu não tenho o que contar, mas por quê? Porque eu não soube passar. Aí a pessoa tem até um alívio, mas não é aquela vitória, sabe? Aquela vitória com V maiúsculo, Uhum. que a pessoa tem orgulho, poxa, eu venci, Deus me deu vitória. Mas não, a pessoa vai passando por ali meia boca e passa aqui, passa ali, e reclama, e entra em desespero, e acontece e tal. Antigamente não, as pessoas iam para o culto, desabava lá no culto de É oração, uma entrega, amiga. entregava para Deus. É uma entrega. É uma entrega. Era É até uma difícil. entrega. Você olhava assim, era até difícil você achar que aquela pessoa passava por problema, porque parece que o povo era tudo meio bem, né? Era tudo bem resolvido e tal, todo mundo muito... Hoje em dia, eu não sei você, eu tenho um problema muito grande com essas músicas de hoje em dia. O pessoal aí vai me desculpar, mas esses louvores de hoje em dia são mais para massagear o ego do que para louvar a Deus. É tudo Eu não... voltado ao homem.
e não a Deus. Pois é. Sim. Né? Uhum. Você tem que estar embaixo e eu estar por cima. Né? Tudo é voltado para o meu ego. Deus vai te dar vitória, Sim. Deus tem visto tua luta, Deus tem visto teu sofrimento, mas eu estou falando de adoração, porque a verdadeira adoração ela é também uma arma de guerra. A verdadeira adoração é uma arma de guerra. Sim. Portanto, quando em 2 Crônicas 20, qual foi a ordem de Deus para qual é o primeiro passo que Josafá tinha que fazer? Botar o povo para jejuar e orar. Hoje as consagrações são poucos que estão em jejum e oração. Hoje o povo quer oba-oba. Hoje o povo quer ver cantor, quer ver mídia, né? Quer lacrar. Hoje o povo está indo atrás de mídia, está atrás de cantor. Você está entendendo? Que às vezes canta 3 louvor, recebe 80 mil e vai embora. E a pessoa fica lá, não mudou a vida da pessoa em nada. Sim. Mas quando você vai no intuito de apresentar a tua oração, o teu culto para Deus e não para homens, porque quando fala de idolatria, as pessoas levam logo para o outro lado. A idolatria é aquilo que tira a glória de Deus e é substituída no lugar de Deus. Eu sou mãe, mas se eu amar os meus filhos mais do que a Deus, eu estou tirando a glória de Deus na minha vida. Se eu amar meu marido mais do que a Deus, eu estou tirando a glória de Deus da minha vida. Então as pessoas estão muito apegadas a coisas e não a Deus. Antigamente as pessoas iam para adorar. As pessoas derramavam lágrimas. Não que a gente seja saudosista. Nós não somos saudosistas. Mas hoje a frieza tem impregnado dentro das igrejas. Hoje você não vê mais batismo com o Espírito Santo. Hoje é difícil você ver hoje um paralítico andar. Antigamente isso era a coisa mais normal que existia nas consagrações, nas vigílias, cura, batismo com o Espírito Santo. Será que Deus mudou? Não, Deus não mudou, é o homem que mudou. O Elaine, ego do homem está cerrado. Uma coisa que eu percebi eu tenho muitos milagres para contar. Creio. Muitos milagres. E assim, a grandiosidade dos meus milagres se estenderam quando Deus me trouxe para cá, para São Paulo. E se você perguntar assim, alguém conta um milagre, tem gente que não tem experiência de milagre. Sim. Eu não tenho que contar porque eu nunca vivi um milagre, mas eu fico imaginando como que uma pessoa está num culto, como que uma pessoa está numa igreja, como que uma pessoa serve um Deus que diz que é tudo na vida dela e ela não tem um milagre, um milagre sobrenatural para contar. Como? Como? Eu preciso saber, entender como. Eu tenho um monte de milagre para contar, um monte de história. E tudo que, graças a Deus, que eu vivi, eu tenho como provar. Sempre quando eu conto alguma coisa, eu mostro, eu provo aquilo ali, o que Deus fez. Mas tem pessoas que não têm, Elaine, tem pessoas que não têm um milagre sobrenatural para contar. Eu fui curada disso, eu fui curada daquilo. Gente, é algo sobrenatural. Todo mundo, quem se diz que é crente de verdade, tem que ter, tem que viver alguma coisa, tem que conhecer o Deus, não só de ouvir, tem que conhecer o Deus de milagre. O Deus, não, eu conheço meu Deus porque ele fez isso na minha vida. E não tem, Elaine. Eu não tem entendo. Que ter, eu acho que falta é decisão e entrega. Falta decisão e entrega. Quando Deus quer usar, ele não capacita. Ele não escolhe quem é capacitado. Ele escolhe pessoas que querem. Eu me lembro que uma vez o Senhor falou comigo, com meu esposo, que ia entregar o bairro onde a gente morava nas nossas mãos. E foi uma época que assim mais Deus fez. Uma comunidade que serviu uma entidade, era escrava de uma entidade. Não estou aqui desmerecendo, né, as outras religiões, mas aquele bairro onde eu morava era foi entregue. E eu e ele e o ministério que estava conosco sozinhos. As almas aceitaram a Cristo naquele lugar. Pessoas foram libertas. A Célia está aqui, sabe o que eu estou falando. Pessoas foram libertas, pessoas foram transformadas, sabe? Ao ponto que eles mesmos pediram para tirar um altar que outrora era de uma entidade e hoje foi colocado uma Bíblia, lá onde eu morei. Morei lá mais de 40 anos. Né? Outrora era um centro de adoração a Baal e hoje
restou lá, está lá dentro daquela casa uma Bíblia, onde uma entidade mandava, e hoje é uma Bíblia. Tem uma Bíblia lá como lembrança da obra que Deus fez naquele lugar. Eu me lembro que a gente tinha um trabalho de oração lá, que pessoas ouviram a verdade, ouviram que existia o céu e o inferno. Pessoas que foram curadas de enfermidades que aos olhos dos médicos não tinha cura. Meninas de comunidade, de short curto, de topzinho, sendo batizadas com o Espírito Santo, e no outro dia elas nem queriam mais usar aquelas vestes. E ninguém nunca mandou. Você tem que parar de usar isso, você não pode usar aquilo. Não tinha esse negócio de usos e costume. Era vir como estava. E no outro dia, elas diziam que estavam com vergonha daquela roupa, mas ninguém nunca chegou e falou nada. O problema é que hoje as pessoas querem mudar a outra. Não quer deixar o processo do Espírito Santo trabalhar. Porque hoje a pessoa aceitou Jesus. Não, ó, você tem que usar isso. Não, elas querem impor nas pessoas. E as meninas que iam lá no culto, ninguém nunca chegou e falou isso. Ó, você tem que parar de usar esse tipo de roupa. Não, elas foram naturalmente. E o Senhor fez a obra na vida delas. Ninguém nunca mandou elas botar tal roupa, X roupa. Não, o próprio Espírito Santo começou a trabalhar nelas. E elas foram batizadas. E o verdadeiro batismo com o Espírito Santo é aquele que transforma. É aquele que muda o coração e a alma das pessoas. Não é mudar roupa. Não é usos e costume. Mas era de dentro para fora. Ao ponto que o Senhor começou a mostrar para fora o brilho do que elas estavam recebendo por dentro. E Deus operava ali grandiosamente, cortava laço de morte. Sim. Sabe? Demônios se manifestavam, batendo na nossa porta, pessoas endemoniadas. E assim, a gente não tinha tempo, não. Era igual um corpo de bombeiro. Se a missionária ela estivesse comendo, eu tinha que largar o que eu estava comendo e correr para socorrer aquela vida que estava morrendo. Era assim, desse jeito. Mas assim, hoje a gente fala assim, mas eu falo com... Hoje eu posso dizer para você que hoje tem uma história, eu sei que a gente ainda tem que ter mais, né? Tudo aquilo que a gente passou, todos os processos de deserto foram aprendizado. Foram Sim. aprendizados para o nosso crescimento, né? Para a nossa maturidade, de poder falar isso com maturidade, sabe? Então, como você, eu creio na aquela cura que Deus te deu, que foi tremenda, que eu creio que você vai contar, né? A Débora tem um testemunho muito lindo, né, de uma cura que Deus deu para ela. Mas o que ela teve que fazer? Qual foi o segredo? Entrega. Entrega, ela decidiu. A missionária Elaine decidiu. A Débora Dutra decidiu. Houve uma entrega, houve uma decisão, houve renúncias para hoje chegar aonde chegamos. Ainda temos muito que aprender? Temos, e falo isso com total humildade. Eu ainda tenho muito que aprender. Muito. Eu creio que a Débora também ainda tem mais para aprender, ainda tem mais bagagem. Tem mais bagagem para acontecer. Mas qual é o segredo? A entrega e ser verdadeiro com você mesmo e depois com Deus. E nós não somos nem merecedores, né? Mas é a graça. Deus, ele nos alcança com misericórdia. Misericórdia, não porque merecemos. Eu que tenho que dizer que sou grata, né? Nós temos que dizer que somos gratos pela morte de cruz. Amém. Pela morte de cruz. Amém? Elaine, amém. Eu fiquei muito feliz de você estar abrindo essa live hoje com essa palavra, com esse testemunho e agradecer a sua disponibilidade, porque às vezes existe essa divergência de horários, né, de agenda, você tem seus compromissos, mas todas as vezes que eu te chamei, você sempre... É engraçado que eu sempre boto a Elaine de frente. Ela gosta. Parece algo proposital, mas não é, gente, porque quando eu crio alguma coisa, quando vem alguma coisa na minha mente, assim, não dá tempo, as pessoas que eu chamo, as pessoas querem se programar, então eu sei que a Elaine, ela não tem desculpa, que ela sabe que comigo a desculpa dela não funciona. Olha só, então gente, ela... Pode um negócio desse, que atrevimento.
Por isso que eu falo que profeta você não pode dar muita confiança, que eles são abusados. Eles são nem Então abusados, é ousado. ela sabe que se inventar uma desculpa, eu sou capaz de ligar para ela aqui, assim, online, ao vivo, e botar ela para falar. E a gente não pode fazer esse tipo de coisa com qualquer pessoa, né? Só com um amigo mesmo, tem que ser amigo. Porque senão, se for amigo meio barro, meio tijolo, meio lá, meio cabo, arranha até, trinca até a amizade. Mas eu agradeço muito a sua disponibilidade, tá? E eu quero pedir que você acompanhe as demais lives e haverá outras oportunidades que eu vou te chamar de novo, eu vou convidar você e depois nós vamos marcar uma outra live para a gente poder falar desse livro aqui, Olha né, aí. que a Elaine, eu aconselho, assim, você que não tem, gente, eu aconselho você a comprar esse livro, porque esse livro aqui nasceu de uma forma muito, 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 muito especial. Vou contar só um pedacinho do milagre. Eu estava num Uber, eu não sou uma pessoa que eu vivo preocupada, não tenho esse hábito de viver preocupada, não, assim, eu sou muito tranquila. E aí eu estava no Uber, e aí, do nada, eu estava muito preocupada, muito, eu estava muito inquieta, muito preocupada, muito assim. E aí, de repente, o Espírito Santo falou assim comigo: preocupe-se menos. E aí eu perguntei: hã? Aí o Espírito Santo falou de novo comigo e eu anotei essa palavra no celular, no bloco de notas do celular. E aí, quando eu cheguei em casa, eu anotei essa palavra e aí veio os temas e no final veio uma frase. Aí eu falei, isso é um livro. Então, é um dos milagres que eu tenho para contar. Depois eu vou contar uma outra história para vocês. Não é história, gente, é milagre. Um outro milagre para vocês, como que eu consegui escrever os livros, como que Deus me entregou as coisas que Ele me entregou através desse. E tem muitos outros, mas eu quero, o objetivo aqui não é nem falar de mim, é trazer pessoas que... Porque falar da gente é muito, né? É muito comum, mas é bom a gente trazer pessoas que validam tudo, todo esse tema, tudo que a proposta que a gente quer trazer aqui. E eu te agradeço muito. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha Amém. abençoar o seu ministério, a tua Amém. família, e que você venha plantar e colher muitas e muitas e muitos testemunhos e histórias para a nossa edificação. Tá? Que sou muito Amém, grata amiga. a você por abrir esse quadro, né? Minha história é um milagre. E você que quer contar a sua história, você que quer, eu tenho uma história para contar, eu tenho um testemunho para contar que daria um livro. Então você me procura e a gente marca aqui, a gente agenda um dia para você estar vindo aqui e estar contando a sua história, porque às vezes aquilo que você conta, que às vezes para mim vai me edificar, mas pode ser resposta para a vida de alguém. Resposta de oração, não é, Elaine? Verdade, gente. Inclusive, eu quero dizer, você que deseja escrever o seu livro, né? Que hoje existe muita burocracia. Sim. Meus amigos que estão aí participando da live, que queira escrever seu livro, procura a Débora Dutra, tá? Ela tem uma editora maravilhosa que é a MD, né? Ela tem a editora dela, a MD, e ela já fez vários livros para muitas pessoas, até mesmo pessoas de mídia. Deus tem presenteado ela, tem surpreendido ela com isso. E breve vai ser o meu, em nome de Jesus. Que ela vai lançar aí, mas você também tem um desejo de lançar o teu livro. Olha que eu já venho falando da Débora Dutra já há muito tempo, tá? Sim. Então para pensar hoje, faz uma análise da sua vida. Quem sabe a sua vida hoje pode se escrever um livro. Então você aproveita aí, pega os contatos dela. Eu vou estar adquirindo esse livro também, tá? Que eu tô doida para ler esse livro. Já foi E enviado, adquire esse né? livro. Tá no Já foi correio. enviado já. Eu vou lá nos Correios. O anjo está segurando lá para mim, segunda-feira eu tô indo lá pegar. Então, o que acontece? Você que deseja adquirir esse livro, procure a Débora Dutra. Você tá aí, você tem o Face dela, o link dela. Vai lá e procura ela, pega esse livro e dê um estudo maravilhoso na sua igreja. Você que é professora de escola dominical, né? Você que dá estudo bíblico, discipulado, eu creio que vai ser benção. Eu já vou fazer esse estudo no Ministério Déboras, também baseado nesse livro. Tanta gente preocupada, né? Tanta gente ansiosa, querendo resolver o problema, preocupada, né? Já até subiu para a cabeça, já está até cheio de ansiedade.
E eu creio que quando você lê esse livro, vai trazer uma calmaria para a tua vida muito forte. Eu também quero agradecer a Deus por essa oportunidade de fazer Amém. parte Amém. dessa live, amiga, tá? Tamo junto. Qualquer Amém. coisa, eu tô aqui e te amo em Cristo Jesus, tá? Um Amém. E o beijo no teu coração. objetivo, obrigada, amiga. E o objetivo dessa live é esse, desse trabalho, é fazer conhecida a sua história para todo mundo, para que as pessoas conheçam testemunhos, histórias, sejam abençoadas e edificadas. E se você quiser publicar essa história, nós vamos te ajudar. Eu vou Amém? Eu continuar quero aqui, tá? agradecer. Vou Amém. continuar aqui. Amém. Ó, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que entraram, que assistiram, que acompanharam. Semana que vem nós vamos estar com o pastor, com o bispo Luiz Pelarim, e o testemunho dele é incrível, Eita. incrível. Esse homem teve Covid e esse homem quase morreu. E eu acompanhei tudo, assim, pela internet, acompanhei tudo, orando, mas vocês precisam ouvir a história dele. Então, semana que vem, sexta-feira, às 20, eu vou marcar direitinho, porque parece que a gente vai ter que fazer na quinta-feira, ou então na sexta-feira, um pouco mais tarde, às 11 horas. Então, eu vou alinhar direitinho com ele e vou divulgar aqui para vocês. Mas eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, que participaram, que estiveram presentes aqui com a gente. E semana que vem, nós aguardamos vocês novamente. Um beijo grande, Elaine, Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Um ótimo final de semana para todos vocês. Que Deus abençoe. E semana que vem nós estamos aqui novamente com mais um testemunho. A minha história é um milagre. Eu aguardo todos vocês. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.